Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos e corretivos e de urgência e de emergência em prédios residenciais e comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Telefone, faça o contato e contrato pelo telefone 3276-3945. E Sindareia e Coperpua, crédito cooperativo para os cooperativados da Coperpua, que é dos funcionários municipais. Vilmar, estamos recebendo aqui a Milene Vargas, né? Sim. Que é coach, né? Coach, famosa coach. Né? Muito importante. Coach é algo importante. Milene, muito prazer em tê-la aqui novamente, né? Já esteve aqui mais ou menos uns 2, 3 anos, né? Mas tu viaja muito, então é difícil te pegar, né? Já, obrigada. Te pegamos em Porto Alegre. É um prazer estar aqui novamente, né? Falando sobre tema de desenvolvimento humano, que é sempre pertinente em falarmos sobre isso. E o nosso tema hoje é sobre liderança, né? O que é ser um líder? Ser um líder é saber desenvolver pessoas para aquela função que elas desejam desempenhar, para aquilo que elas desejam fazer. Existe um mito, muitos mitos em relação ao processo de liderança, ao processo de ser líder. Muitas vezes, quando a gente olha uma criança que tem um perfil mais dominante, a gente de cara já julga que aquele ali será um bom líder. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a pergunta que como que se faz para ser um líder? Todas as habilidades e competências de liderança a gente precisa aprender a desenvolver. Existem hoje diversos livros, existem cursos, existem muitas formas de buscar desenvolver essa liderança. Por quê? O que acontece? Nem sempre quem é dominante é necessariamente um bom líder. Existem perfis, né, mais influenciadores, mais dominantes, existem perfis mais analíticos, mais reservados, e não necessariamente isso influencia na questão da liderança. Todos podemos ser líderes, todas as pessoas Milene, que desejam podem ser. Num dos livros que eu li sobre Aristóteles, ele dizia o seguinte, que uns nasceram para ser comandantes e outros para serem comandados. Exato. E aí? Tem pessoas que não querem ser líder. O que acontece? Hoje é muito pertinente, está muito na moda falar sobre a questão da liderança, até porque é necessário, justamente porque nós temos muito ainda dentro das organizações a questão de comando-controle, ou seja, eu mando e tem alguém que obedece. Isso não funciona mais. É preciso, sim, a gente buscar o espírito de desenvolver pessoas. O que um líder precisa fazer? Ele necessariamente, obrigatoriamente, se ele quer ser um bom líder, ele quer ter uma equipe motivada, uma equipe engajada, realmente pessoas que vistam a camiseta e que estejam ali por uma causa, ele precisa, em primeiro lugar, ser isso. Ele precisa ser aquilo que ele quer que os outros sejam. E para isso não é fácil. A gente precisa dominar as emoções, a gente precisa saber ouvir as pessoas e muitas vezes um líder, ele fala várias vezes em treinamentos de empresas, por exemplo, até teve um caso que me ocorre agora, em que o gestor, o líder, ele dizia assim para a gerente dele, não, vai lá que tu tem total condição de resolver essa questão. Ela tinha como resolver. Agora, ela precisava do apoio dele. E muitas vezes o líder, por também estar sobrecarregado, por também trabalhar sob pressão, ele muitas vezes esquece o que o outro está falando, a necessidade da outra pessoa e diz assim, não, vai lá, resolve que eu sei que tu tem condições de fazer. A pessoa tem recurso, ela tem condições, mas naquele momento ela está precisando ser ouvida, naquele momento ela está precisando de apoio. Quem de nós aqui não precisa também dialogar, trocar de ideia com outras pessoas, muitas vezes para tirar dúvida e ver o que a gente faz a partir de agora. Então o líder precisa ter esse olhar. Olha, professora Milene, satisfação estar com a senhora aqui. Tem uma estátua na Praça da Matriz, e eu estou tentando lembrar se é do general Bento Gonçalves, que diz que é muito fácil comandar homens livres. Tá? E ele era uma liderança que todos sabemos pela história, né, da Revolução Farroupilha. Existe o líder nato, professora? Se a gente pode dizer assim, existem pessoas que têm mais vontade de desenvolver essa liderança do que outros. A senhora falou no início aquela criança que já começa a comandar o grupo, se destacar no grupo. Seria este um líder nato?
Seria, mas não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Porque precisa, sim, desenvolver capacidades e competências de liderança. Quando a gente percebe, assim, líderes da história, né? Jesus Cristo, a gente percebe Mahatma Gandhi, a gente percebe Madre Teresa, enfim... Martin Luther Mandela. Sim, a gente poderia ficar aqui muito tempo citando grandes líderes. Assim como tem antilíderes também, que foram aqueles caras que conduziram a tropa dele, vamos dizer assim, uma sociedade, uma nação toda, para um holocausto, como o caso do Hitler. Aí é que tá, Vilmar, ele também foi um líder. Ele também foi um líder. Ele também foi um líder, não chega a ser um anti-líder, ele também foi um líder. Aliás, a gente poderia citar vários líderes que, inclusive, estão presos, que mobilizaram. Perfeito. Que quase chegaram a ser mitos, não é isso? Exatamente. Por que chega perto de ser um mito? Por que a gente poderia ficar citando aqui vários nomes de liderança? Porque eles conseguem mobilizar uma grande massa em prol de algo, mesmo que esse algo seja algo ilusório. Professora, e tem a possibilidade de uma pessoa com sintomas de psicopatia também ser um líder? Sim, com certeza. Porque aí ele é manipulador. Exatamente. O que define muitas vezes um psicopata é a falta até de sentir emoções. Então, ele consegue manipular, muitas vezes, de uma forma mais fácil. E existem, né, casos aí comprovados de líderes que foram psicopatas. Agora, voltando para uma situação mais normal do nosso dia a dia, o que define alguém para ser líder é justamente mobilizar a causa. E vamos pensar no lado bom da força, né? Lado positivo da liderança, que é mobilizar, eu ter a capacidade de atrair pessoas por uma causa, e essa causa não tem a ver comigo. Essa causa precisa ser por um bem maior. Por um bem maior de uma sociedade. Por exemplo, a gente fala muito, onde eu vivo, inclusive, onde eu circulo, né, em prol de pessoas mais felizes, em prol de pessoas menos ansiosas, que vivam uma vida mais tranquila, mais calma, mais motivada para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando eu tenho essa missão, esse propósito de vida e eu arrasto comigo uma população, aí sim, esse é o fenômeno da liderança nata. Né? E aí, claro que habilidades, elas precisam ser desenvolvidas a partir de então. Milene, para encerrar a nossa entrevista aqui, porque eu quero contar mais vezes contigo, porque o tema é fantástico. Super coaching, né? Porque realmente é o momento que as pessoas precisam ouvir essas coisas para transformar suas vidas, viver mais feliz, como disse a Milene. Como é que tu definirias o presidente Jair Bolsonaro em termos de liderança? Olha... Começou como um mito, né? Porque o Joseph Campbell, que foi o pai da mitologia, tem um livro maravilhoso sobre a história da mitologia, ele dizia que as civilizações elas precisavam se olhar para um mito, para elas poderem ter uma luz para caminhar, né, para obter a felicidade. Joseph Campbell. O Collor também, de certa maneira, teve lá no começo da década de 90 esse tipo de mito. Ele se representou um mito da esperança. O Bolsonaro hoje representava isso. Tu tá um pouco... Como é que tu vê isso? Assim, não entrando na questão ideológica, política, mas olhando do ponto de vista do desenvolvimento humano. Eu acho que o Bolsonaro, na minha percepção, ele deixou uma lacuna no Brasil de quem vai fazer oposição. Porque, para mim, o Bolsonaro ele estava muito bem posicionado na posição de oposição, de trazer... Ele levantou muito, ele como deputado que foi, ele trouxe muitas questões que estavam erradas no Brasil. E isso fez com que elegêssemos ele, né? Como o Brasil elegeu ele como o nosso presidente. E agora eu acredito que ele tem uma muito boa intenção de fazer o Brasil crescer. A gente vê medidas muito práticas e alinhadas com o crescimento e desenvolvimento do Brasil. Agora, o país é um Brasil gigantesco e não é fácil, né? E principalmente o sistema como o Brasil de ter muita leniência nos órgãos públicos, muito favoritismo. E como tu sabe que é muito complicado romper com a tradição. Romper, exatamente. Romper com costumes. É uma cultura... Romper é complicado, né? Que há mais de 500 anos existe no Brasil. Exato. Hoje, casamento, nós estamos gravando aqui, dia 31 de outubro, que é uma quinta-feira, e essa data, em 1517, Martinho Lutero colocou lá as 95 teses na Igreja Maior de Wittenberg,
deflagrando a reforma protestante, que foi uma das grandes reformas, porque ela trabalhou na mente das pessoas. E aí desenvolveu a Alemanha, os países escandinavos, e sobretudo a Inglaterra, que depois acabou fazendo a Revolução Industrial. Então, isso é importante, né? Sim, Essa simbologia toda, né? Exatamente. E o Brasil também, acima de tudo, é um país que as pessoas gostam do vitimismo, né? De esperar que o governo faça. Eles gostam de esperar que... É o país do assistencialismo. O outro tem que fazer alguma coisa por mim. O governo agora vai nos salvar. O chefe é que tem que ser o responsável por mim. As pessoas não querem buscar o seu desenvolvimento. Eu sou pobre porque o outro é rico, essa história. Exatamente. Eu sou pobre porque tem muito... O meu bolso está vazio porque tem muito no bolso do outro. E não é assim. Vai ser interessante, mas esse é um assunto para um próximo programa, porque, na verdade, as pessoas acham assim, normalmente sai uma pesquisa, o Brasil agora tem tantos bilionários. Que bom que nós tivéssemos dezenas de bilionários. Porque onde é que o bilionário bota o dinheiro? No banco, investe, ele cria emprego, cria riqueza, né? E as pessoas não percebem que é isso aí. Milene, muito obrigado pela tua presença aqui. Silvia. Tens alguma viagem marcada? Vai estar mais disponível agora. Eu tenho. Semana que vem, Sempre, na quarta-feira, eu embarco para Rondônia. Literalmente viagem do sul a norte, norte-sul do Brasil. O país, né? Através desse nosso Brasilzão. Para ministrar o curso de formação em programação neurolinguística. O nosso instituto, o MV, é um instituto que certifica os nossos alunos com selo internacional do Instituto do Criador da Programação Neurolinguística, que é o Instituto de Londres. Por que não é selo Grêmio, né? Só Grêmio, só selo internacional. Né? Só imprensa, né? Milene, muito obrigado pela tua presença Obrigada, aqui. E até uma próxima oportunidade, tá? Até. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.